Meus queridos irmãos, é com grande alegria e satisfação que mais uma vez chegamos até os irmãos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse domingo. E estamos estudando, já há 10 lições, estamos na 10ª lição agora, a revista As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E não sei para os irmãos, mas para mim tem sido uma grande bênção, um grande aprendizado sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente esquece do que nós temos em Cristo. E aí então essa lição vem nos lembrar das promessas de Deus, promessas de cumprimento da igreja aqui na terra e promessas para o futuro, no porvir, ali na eternidade com Cristo. Então passamos já por muitas lições, estamos no último mês, já no nosso último mês do ano, que também passou muito rápido. E então nós vimos nessas 10 lições, lições muito importantes, e uma delas é que fez uma divisão assim importantíssima, que temos que trazer para todas as outras lições, com relação à promessa e obediência, das promessas condicionais. E essa lição de hoje também, ela não foge dessa perspectiva de que para a promessa se cumprir, tem condições, promessas condicionais. Então, nós vamos falar hoje da promessa da proteção divina. Essa é a temática da nossa lição de hoje. Vamos estudar 2 textos, de Efésios, capítulo 6, e também o Salmo 91, e também outros textos, vamos passar aqui, que remetem à proteção divina. E é uma lição muito, para dizer assim, muito gostosa de estudar, porque nós nos sentimos seguros e amados por Deus. Seguros e amados por Deus, guardados debaixo da sua potente e poderosa mão. Nós temos condições de viver dessa maneira. Então, é uma lição bastante importante e muito boa para nos animar, para nos alegrar, que apesar das tribulações e lutas, nós estamos protegidos e guardados pelo Senhor. Vamos orar para iniciar essa lição e estudaremos esse assunto tão importante. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, por essa lição que temos em mãos, estudar sobre a tua proteção, a tua guarda sobre nós. Nós pedimos em nome de Jesus tua misericórdia e graça para que possamos ministrar a tua palavra aos teus filhos, para que possam entender, ouvir e guardar as palavras que forem ditas e aqui os textos que forem lidos. Meu Deus, seja conosco, pedimos tua misericórdia, que o Senhor nos use nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então estamos diante da lição de número 10, a promessa da proteção divina, a promessa da proteção divina. O nosso texto áureo, ele está no Salmo 91 e o verso 11, e aqui é um salmo muito conhecido por todos. Algumas pessoas têm um hábito de deixar aberto o salmo, na sua estante, mas aí eu já quero lembrar aos irmãos que isso não tem muito benefício, Precisamos ler e entender o Salmo, Deixá-lo aberto ali não vai resolver muita coisa, porque a Bíblia não é um livro místico, que se eu tê-la em mãos e deixá-la aberta, ela vai produzir, não é assim que funciona, Precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e colocá-la em prática. Aí sim ela tem o seu benefício, A Bíblia, que é a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, o Salmo 91, verso 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, fala aqui da proteção do Senhor, que ele até envia anjos para que nos guardem. Então, vemos aqui a proteção do Senhor. A verdade prática: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então aqui já tem sentido naquilo que eu falei, da promessa condicional. Essa proteção divina é para todos os que forem fiéis à sua palavra.
Então é para os que são obedientes, para os que estão em comunhão com Cristo. Para esse sim, essa proteção divina, ela existe e ela tem muito valor e muito peso, né? Agora, para o desobediente, já não tem tanto sentido essa proteção, né? Já não tem essa promessa. Então, devemos ter isso em mente, né? Se estiver vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, longe de Cristo, não vai acontecer, né? É uma promessa condicional. Agora, aqueles que estão fiéis à palavra de Deus, obediente ao Senhor, aos seus estatutos, mandamentos, em comunhão com Cristo, aí a proteção de Deus ela é válida. Então precisamos ter isso em mente desde já, né? É algo que não é gostoso de escutar, né? Mas é uma realidade. É a palavra de Deus que precisamos ter em questão. E isso vai ficar evidente nos dois textos que vamos ler agora, tanto em Efésios quanto em Salmos. Nós vamos ver essa questão da condição, né? Então vamos lá para Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17, que nós vamos ler, e depois Salmos 91, do verso 1 até o verso 8. Então, Efésios capítulo 6 e versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui já mostra, né? Precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu estou fortalecido no Senhor? Tendo comunhão com Ele, conhecendo a Ele e tendo comunhão com Ele. Então precisamos estar fortalecidos em Deus. O 11, e aí ele segue, né? Revesti-vos, aqui a palavra é revestir, porque já precisamos estar vestidos de Cristo, vestidos da vestes de salvação, e então estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Então é algo a mais, é para todo aquele que é salvo. Para todo aquele que é salvo. Ele é salvo, ele recebe vestes de salvação. E depois disso, ele é revestido, que é vestido de novo. Revestido de toda a armadura de Deus. E o texto aqui já fala, toda a armadura de Deus. Não é armadura parcial, é toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui é contra quem nós lutamos, né? No versículo anterior é o que nós devemos usar na batalha. E agora é contra quem? Aqui o texto descreve, nós vamos depois passar por esse ponto com mais detalhe no primeiro tópico. O versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, né? Havendo vestido a armadura, passado pelo dia mau, e ainda assim ficar firmes. Então é constante. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro texto ele fala da batalha espiritual, e ele fala da armadura, do posicionamento do crente, do que ele deve utilizar nessa batalha e contra quem lutamos também, né? Então, esse ponto é importante. Salmo 91 e verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então veja que já o Salmo 91, pensando também na parte da condição, para quem que é essa proteção? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo quer dizer que habitar é fazer morada, né? É morar naquele lugar. Então ele passou de morar em um lugar para habitar em outro. E onde é esse outro lugar? No esconderijo do Altíssimo.
E quem é que pode morar no esconderijo do Altíssimo? Aquele que confia em Deus, que crê nele e que é obediente à sua palavra. Né? Então, também temos essa condicional aqui. No verso 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Então veja, ele assume que Deus é o Deus dele, né? O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista aqui coloca essa confiança total e plena em Deus. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verás a recompensa dos ímpios. Então veja o Salmo 91, o quanto que ele cita de proteção. Depois vamos passar um pouquinho mais adiante, nesse salmo um pouquinho mais detalhado, mas só de ler, né, já nos traz um conforto. E aí eu quero reforçar aos irmãos a questão da condicional. É para aqueles que são obedientes a Deus, para aqueles que são fiéis e sinceros no Senhor, que aceitaram a Cristo. Né? Então não adianta a gente se iludir, né? Mas a palavra de Deus ela deixa muito claro, e vimos isso muito claramente na lição 4. E os irmãos, graças a Deus temos o YouTube agora, né? Os irmãos podem voltar lá na lição 4 e assistir novamente aquela aula que falamos sobre as condições. Né? Deus tem promessas para o povo de Deus? Tem, mas algumas são amarradas a condições. Né? Outras não, outras promessas acontecem independente do que a gente fizer. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo. Deus prometeu, independente da minha ação, iria acontecer. O arrebatamento da igreja. Independente da minha ação, eu crendo ou não crendo, ele vai acontecer. É uma promessa que não depende de condição. Agora, outras promessas como essa daqui, ela depende de uma condição, que é a minha obediência. Tá? Então, precisamos ter isso em mente, que é muito importante. Então, nesse aspecto, eu quero pontuar aqui aos irmãos os objetivos dessa lição, porque eles já trazem clareza com relação à nossa lição. E são 3 objetivos, um para cada tópico. O primeiro é conscientizar acerca da batalha espiritual, que estamos em batalha espiritual. O pastor Sisak, nosso pastor presidente, ele sempre fala com relação a isso, e ele cita o seguinte, que a gente sai de férias às vezes, né? E aí, se você está na sua diversão, né, você ainda é crente. Se você está passeando com a família, você ainda é crente. Se você está praticando algum esporte, você ainda é crente. Né? Você tira férias, mas você ainda é crente. Aonde você estiver, você ainda é crente. Né? O diabo não deixa de ser diabo. A tentação ela existe em qualquer lugar. Então a batalha espiritual ela existe independente de onde você estiver, com quem você estiver. Então precisamos estar sempre atentos e com isso em mente. A batalha espiritual, ela existe e ela é real. Então, o primeiro tópico vai nos conscientizar acerca da batalha espiritual. O segundo tópico, e portanto temos o segundo objetivo, ressaltar a maravilhosa proteção de Deus. E o terceiro, compreender que a proteção é para os que se mantêm fiéis. É o que eu tenho falado até agora e reforçado aos irmãos, que isso é muito importante. Compreender que a proteção é para os que se mantêm fiéis. A nossa introdução, e aí eu quero ler aqui na nossa revista, e os irmãos que têm a sua revista em mãos, acompanhem, para que fique mais claro, né, e os irmãos possam acompanhar melhor. Introdução. Nessa lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo, diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Isso aqui é extremamente importante a gente entender e ter clareza, porque
A, a batalha realmente ela é espiritual, né? Ela se manifesta dentro de nós, lutas, mas por fora também, com perseguições, afrontas, por mais que sejam pessoas nos afrontando ou algum sistema que nos afronta, como esses sistemas que hoje existem no mundo da cultura nossa, que é totalmente contrária a Deus, né? A sociedade que já é chamada de pós-cristã, né? Então são contrárias a Deus, e por trás de tudo isso há a influência espiritual. Então Paulo fala que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é físico, mas é espiritual. E aí ela é influenciada pelo Satanás e seus demônios, que são seres espirituais. E, portanto, nossas armas não são carnais também. Não adianta fazer uma luta, ou fazer Muay Thai, Taekwondo, não sei, não é assim. Né? São batalhas espirituais que são vencidas através da oração, do jejum e da comunhão com o Senhor. Então, isso é importante também, nós já temos ciência, né? E já deixar bem claro. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, nós temos a batalha, ela é verdadeira, intensa, mas Deus, Ele nos dá condições, Ele nos protege e nos dá ferramentas para vencermos essa batalha. Nós vimos lá em Efésios capítulo 6. Então Deus ele permite que venham as lutas, mas nos dá total condição de vencer e nos protege. Né? Então vamos ver isso no decorrer dessa nossa lição. A palavra-chave dessa lição, ela é proteção. Proteção. E essa proteção, ela refere-se à bênção de Deus, que protege seus servos de ações malignas de caráter espiritual e das mais diversas tentações. Então, a proteção que nós estamos falando aqui é a proteção que refere-se à bênção de Deus, que protege os seus servos de ações malignas de caráter espiritual e das mais diversas tentações. Então, o Senhor, Ele nos protege. E é um assunto muito amplo, meus irmãos, muito interessante, que vale a pena os irmãos pesquisarem. Né? O tempo aqui nosso ele é curto, o espaço aqui da lição também é pequeno, mas é um assunto muito interessante e importante para a nossa vida. O primeiro tópico, a proteção espiritual contra o inimigo, proteção contra o maior inimigo. Vamos ler também a revista, os irmãos podem acompanhar. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor nos disponibiliza para a nossa proteção. A batalha é espiritual. Ela é espiritual. E o nosso maior inimigo que ele cita aqui é o Satanás, o diabo. Ele é um ser criado por Deus. E os irmãos que já tivemos algumas lições de escola dominical sobre isso, os irmãos que estudam teologia ou já leram sobre isso, sabem que ele era um ser criado por Deus, um anjo, que ele na sua rebelião nos céus, ele arrastou uma terça parte dos anjos, que são os demônios. Né, e hoje estão nas regiões celestiais, que é uma camada espiritual aqui da terra, em que se localizam os seres espirituais. Né, no caso aqui, Satanás e os seus demônios. Eu trouxe aqui para os irmãos Isaías capítulo 14, que mostra esse momento em que ele foi expulso dos céus e a motivação. Isaías 14, ele fala literalmente sobre o rei de Babilônia que foi derrubado, mas a gente interpreta e entende como uma referência também a Satanás. Então, Isaías 14, versículo 13,
diz assim: você pensava assim, aqui Deus falando com relação ao diabo, né? Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja a motivação dele, né? O orgulho. Ele queria ser semelhante a Deus, né? Sendo uma criatura que foi criado por Deus, e ali era algo belíssimo, subiu ao seu coração esse desejo de ser semelhante ao Altíssimo. E aí vem a sentença: mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Então vejam que nesse texto fica muito claro, e assim a gente entende, que fala do inimigo, do diabo, né? Então ele era um anjo, ele arrasta uma terça parte dos anjos, e aí as hostes da maldade está estabelecida. E esse texto nos mostra isso. O diabo constitui-se inimigo, portanto, de Deus e inimigo do homem. Ele usa todo tipo de armas espirituais. Então nós estamos numa batalha contra o diabo e os seus anjos, e desde sempre, ele é inimigo de Deus e inimigo, portanto, do homem. E daquele que se aceita a Jesus e se associa com Deus, vamos chamar assim, que aceita a Deus como sua proteção, o seu abrigo, o inimigo ele vai investir contra esse cristão, para que ele abandone os caminhos de Deus e viva uma vida desregrada, uma vida de qualquer maneira. Então precisamos ter isso em mente, que o diabo ele sempre foi inimigo de Deus e inimigo do homem. E aquele que aceita Jesus, que é cristão, vai ser alvo das suas investidas. Então ele usa todos os tipos de armas espirituais. Nós vemos exemplos da batalha espiritual no Antigo Testamento, lá com Jó. Né? O diabo chega até Deus e Deus dá a permissão para que ele tenha ali algumas ações contra Jó, as suas propriedades, a sua família e sua saúde. Nós vimos ali que o diabo ele teve aquela permissão, aquela ação, e é uma batalha espiritual. Né? E ali em Jó fica muito evidente que, por mais que o diabo esteja tomando uma ação contra alguém, contra todos, está debaixo da permissão de Deus. Ali em Jó isso fica muito claro. No Novo Testamento, nós temos também um exemplo de uma ação direta do diabo com Jesus, na tentação de Jesus. Jesus é batizado e a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele é tentado ele fica em jejum durante 40 dias e ali então ele é tentado pelo próprio diabo. E Jesus ali, ele vence aquela provação, aquela tentação, usando a palavra. Jesus toda vez respondeu: está escrito, está escrito, está escrito, e está escrito. E com muita firmeza ele venceu aquela provação, aquela tentação. Então são dois exemplos só, né, mas tem muitos outros, de que a batalha espiritual, ela é verdadeira, ela existe, e não se engane com isso. Não se engane com isso, porque às vezes as pessoas estão tão frias espiritualmente que não enxergam, né, não estão sentindo, observando o movimento das coisas, mas o diabo ele luta para perseguir os cristãos, para atacar, pessoas vão se desviando constantemente devido à fraqueza espiritual e às investidas do diabo contra ela. Então precisamos estar atentos quanto a isso. Tá? Nosso segundo subtópico, ele fala sobre os inimigos espirituais em Éfeso. Aqui então, nós temos o que já lemos o texto, né, mas Paulo ele descreve aqui quem são esses inimigos espirituais. Quem são? E aqui ele não dá nome a demônios, ele categoriza. Deus, quando ele criou seus anjos, ele também categorizou, criou uma hierarquia. Né? Tem serafins, tem querubins, tem anjos, então é uma hierarquia angelical. Né? E o diabo veio de lá, então ele sabe da estrutura dos anjos no céu, com funções diferentes, né? E aí também, no meio dos demônios, também existe uma hierarquia.
Existe uma composição ali que nós vamos ver aqui na nossa lição. Em Efésios 6, do 10 ao 12, eu até vou colocar o texto aqui na tela para os irmãos acompanharem. Eu vou ler a lição agora, né, e aí passando também, a gente já vai passar a olhar esse texto. Em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. A expressão que o apóstolo usa para esses inimigos são principados. Principados. Que segundo a nossa lição, diz assim, que são governos do mal, liderados pelo príncipe das trevas, que é o diabo. E aí, olhando para a tela aqui, Efésios 6 e 12, Paulo fala assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim, mas sim contra os principados. E aí eu coloquei já na esquerda do vídeo ali, e até em negrito, para destacar, contra os principados. Segundo o nosso escritor da nossa lição, ele coloca que são governos do mal liderados pelo príncipe das trevas. E aí, no versículo 12, ainda fala contra as potestades. Potestades são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Depois, outra categoria, príncipe das trevas deste século. Ele fala que são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. E a segunda parte, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente da adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então vejam que são organizados por categorias e a função final, né, é destruir a igreja, a vida espiritual dos crentes. E aí a nossa lição fala assim que ele desenvolve estratégias, né? Desenvolve estratégias. E é interessante o texto de Pedro, que ele fala que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, existe uma proteção ao redor, e o diabo está ao derredor. Derredor é depois da proteção que está ao redor. Então, ele está ao derredor, fora da proteção, mas está buscando alguém para tragar. Então, dá a entender que ele fica ali observando, rodeando, olhando, pensando, o que eu faço para pegar esse daqui? O que eu faço para pegar aquele ali? E é como um leão. Então, é sagaz, é astuto, é esperto, é rápido, é forte, dá medo, né? Então, é alguém que está ali ao nosso derredor, observando e vendo meios para que possa tirar a nossa vida espiritual. Se olhar lá no passado, lá no primeiro século, a perseguição era física, né? Lá com os apóstolos, né? Apóstolos, todos eles foram mortos, martirizados, né? Com exceção de João, que morreu de idade avançada, né? de velhice, mas todos foram perseguidos. A igreja, depois dos apóstolos, foi perseguida. E aí, depois, quando a igreja passou a fazer parte ali que o rei se converteu, né, a igreja passou a fazer parte do reinado ali, a igreja passou a ser estatal, aí a luta não foi mais física, né, não tinha mais perseguição, mas a frieza entrou. Né, a frieza entrou. Enquanto tinha perseguição física, os crentes eram fortes, né? A igreja virou uma estatal e aí ela passou a ser, a perseguição acabou e aí então a frieza entrou, passou-se a ter outras lutas. E conosco hoje também é uma luta intensa, né? Temos muito entretenimento, tudo é muito fácil, muito rápido, os dias passam rápido, estamos ocupados demais para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Nós acordamos correndo para trabalhar, chegamos em casa muito cansados, estressados, com tantos problemas, e não temos mais tempo e disposição para lá orar, ler a Bíblia e jejuar. Então, temos muito entretenimento. Então, a gente fica disperso, fica distante, e vamos nos afastando de Deus. Né? Então, são estratégias diferentes para nos afastar do Senhor. Para pensar, você pega o celular nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e outras que existem aí, e você fica ali 1 hora, 2 horas fácil, né? Naquela telinha que rola, né? Nos Reels, fica ali fácil.
Agora, quando é para a gente parar para orar, meditar na palavra de Deus, parece que meia hora é um sacrifício. Então, pense um pouquinho sobre isso. Então, o inimigo ele é organizado. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo e os seus demônios que são organizados e buscam nos derrubar constantemente. Constantemente. E aí, tem essa parte que é tenebrosa, né? Tenebrosa, mas, como a nossa lição nos traz aqui, nós temos uma proteção contra tudo isso. Uma proteção contra tudo isso. Deus, ele nos dá condições de suportar e passar por essas lutas, que é o nosso terceiro subtópico. As armas espirituais do crente. A carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão, né? E Paulo ali preso, ele é guardado por soldados, então ele via os soldados ali romanos constantemente. Com aquela visão do soldado, dá a entender que ele olha e fala assim, se um soldado vai para a batalha, precisa estar com uma armadura para se proteger e uma espada para atacar, muito mais o cristão, que está numa batalha espiritual. Então, Paulo tinha em mente algo semelhante a essas armaduras. A de cima são armaduras dos romanos, daquele momento, e a de baixo são armaduras dos soldados gregos, que é semelhante à dos romanos. Foi até inspirada dos romanos, que os gregos utilizavam. Então, tem um capacete, tem ali algo para cobrir o corpo, tem um cinto, tem uma perneira, tem o calçado e o escudo para cobrir uma boa parte do corpo e a espada para o ataque. Então, Paulo tinha isso em mente, porque ele estava preso, e então ele escreve a carta aos Efésios, ele cita as armaduras que Deus revelou a ele para se defender. Então, vamos ler nossa lição, para que possamos entender. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, do 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A verdade, uma arma poderosa. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. O texto de Efésios fala assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é a arma contra a mentira. O cristão precisa estar vestido com a verdade. Porque um cristão mentiroso não é um cristão. Sinto muito, né? Então, a verdade deve fazer parte do cristão. O segundo ponto que o texto segue é vestida a couraça da justiça. Né? Ela protege o corpo. É uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. O crente tem que ser justo. Justo nos negócios, justo na sua vida. O crente deve fugir do engano. O crente não pode vender alguma coisa para enganar o outro. Né? Um crente não pode estar aqui enganando as pessoas. Então, vestido da couraça da justiça, praticar a justiça. Então, veja a sequência. O crente tem que ser verdadeiro, falar a verdade. O crente tem que ser justo. São armaduras que o protegem do ataque do inimigo. Se um crente está sendo injusto, já pode ser acusado de alguma coisa, e aí já está sendo atacado por injustiça. Então, o crente deve ser justo. O terceiro, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, na lição, a terceira parte, é a preparação do Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Aqui ele fala de estar com a preparação do Evangelho da Paz, preparado no Evangelho, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Jesus, para poder caminhar com tranquilidade e sabendo do que ele tem e do que ele é. Se eu conheço a Cristo e conheço o Evangelho, eu sei o que eu tenho em Cristo. Eu sei o que eu tenho em Cristo, eu sei que eu tenho a salvação garantida em Cristo, eu sei que eu sou justificado mediante a justiça de Cristo, eu sei que eu nasci de novo, porque Jesus Cristo me regenerou, me fez nascer de novo, eu sei que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, me direcionando, então eu sou preparado no Evangelho,
Então eu sou protegido pelo Evangelho. Protegido pelo Evangelho. Então veja que algo maravilhoso. E isso, meus irmãos, é parte da armadura. Agora, quem é que tem que colocar essa armadura? Sou eu. Sou eu que tenho que falar a verdade. Eu que tenho que ser justo. E eu que tenho que conhecer o Evangelho. Então veja que Paulo fala, tomai a armadura. Então ele fala, vocês é que tem que se vestir. Deus deu condições. Agora, quem tem que colocar são vocês. Né? Então nós é que precisamos estar usando essa armadura. O próximo é tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na lição, o escudo da fé é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Então, os ataques que vêm entre nós, pela fé, com o escudo da fé, a gente pode vencer. A gente pode se proteger. Podemos estar protegidos. Né? E aí tem um texto bíblico que diz que, sobretudo, que nós precisamos guardar a nossa fé. Né? Paulo fala que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Então a fé ela é muito importante. Aqui fala do escudo da fé. A Bíblia diz, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Uma convicção profunda da salvação em Cristo. Então e aí fala da cabeça, né? Eu entendi que eu sou salvo em Cristo. Eu entendi que eu sou salvo em Cristo. E eu aceito isso e eu vivo com essa certeza da salvação em Cristo. O próximo ponto é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno. Porque, meus irmãos, somos atacados constantemente com heresias, falsas doutrinas, falsas mensagens, principalmente agora na era da informação, tecnologia, redes sociais, tem muita informação lá. E por onde é que eu avalio aquelas informações? Através da palavra de Deus. Se o que te mandaram de mensagem contraria a palavra de Deus, meus irmãos, abandonem. Tem tanta mensagem de ira, de vingança nas redes sociais, de crente postando isso, de vingança, de outras coisas mais, e que vai contra a palavra de Deus, e aí as pessoas aceitam, é verdade, eu vou me vingar, eu vou não sei o que lá, agora é só vitória, mas a Bíblia não diz isso. Né? Então, precisamos contrariar essas heresias com a palavra de Deus. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. E quem dá a vitória é Jesus. Quem dá a vitória é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Mas precisamos estar em obediência à palavra do Senhor. Quem nos dá essas armaduras? São Deus. Quem precisa usá-las? Somos nós. Quem vai dar a vitória é Deus. Né? Começa nele e termina nele. Então, o texto de Efésios que nós passamos aqui, né? Já lemos, vamos avançar porque o nosso tempo é curto. Então, o primeiro tópico, nós vimos que existe uma batalha espiritual, vimos que o diabo ele é organizado e vimos que Deus nos deu as armaduras, que precisamos usá-la toda. Não tem condição de eu falar, Deus dizer que eu tenho a verdade e eu sou injusto. Não tem jeito, não tem como eu falar que eu estou preparado no Evangelho se eu estou contando mentira. Então, é tudo. Né? Então, precisamos ter todas as partes da armadura. Então, imagina um soldado, né, nessa imagem aqui. Vai para a batalha com a armadura e vai sem o escudo. É uma flecha que vem, já era. Né? Imagina que ele vai para a batalha com toda a armadura, escudo e sem a espada. Né? Fora o Capitão América, não tem ninguém que mata as pessoas com escudo. Né? E perdoa aqui a brincadeira. Né? O escudo é para proteção. Né? Imagina que vai para a batalha sem um capacete. Ele vai também ficar ali com a cabeça exposta, né, para poder ser alvo de ataque. Ele vai sem a sua sandália, não tem como se locomover com facilidade. Então é necessário ter toda a armadura. Toda a armadura. O segundo tópico
é a maravilhosa proteção de Deus. E aqui é maravilhoso, né? É o Salmo 91. A proteção de quem se relaciona com Deus. Na lição, o Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Veja aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, ele fica protegido, descansando na sombra do Todo-Poderoso. Imagina que Deus está assim de pé, quando o sol bate nele forma uma sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está descansando na sombra dele. Então veja que algo maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Temos promessa de proteção, promessa de proteção. A nossa lição ainda é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo da insegurança e nos dará a proteção. Verso 2 ao verso 4. Veja que interessante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nele confiarei. Então a esperança, a expectativa está em Deus. Está em Deus. Então eu reconheço, eu coloco a minha confiança nele, eu passo a habitar no esconderijo, olha as palavras, do Altíssimo, é o mais alto de todos, a sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, e do meu Deus, fala de intimidade. Então veja como Deus ele é maravilhoso, como Ele nos protege, Ele nos guarda, né? E aí nós vamos ver agora aqui no próximo tópico, no próximo subtópico, que fala sobre Deus, nosso refúgio e fortaleza. É interessante que o Salmo, né, o texto o versículo 3, o verso 3, ele fala assim, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Né? Ele nos livra, Ele nos protege. E a palavra aqui, refúgio e fortaleza, né? O refúgio, ele nos fala de um lugar. Eu vou me refugiar, não sei, numa embaixada do Brasil. Está em refúgio. Né? Vou me refugiar na casa de fulano. Está em refúgio. Está escondido. Está guardado. Agora, quando fala de fortaleza, fala de no momento da batalha. Eu tenho um lugar para me esconder. Então, pensando num castelo, né, no momento bíblico, os palácios eles tinham suas muralhas, né, e ali era usado para proteção, para que no momento da batalha aquela fortaleza protegesse já os habitantes de dentro daquela cidade. Lembra lá da batalha de Josué, lá em Jericó. Né, a muralha ela era intransponível, tanto que Deus teve que derrubá-la. Né? Então, ali é uma fortaleza, ela protege no momento da batalha. Então, Deus, ele é um refúgio que nos esconde, e também no momento da batalha, ele é a nossa fortaleza, ou seja, ele nos protege. Glórias a Deus por isso. Ele nos esconde e ele nos protege. Esse é o nosso Deus. Ele nos protege. Na nossa lição, o segundo subtópico, no versículo 4 do Salmo 91, na verdade, versículo 3, né, as duas expressões chamam a atenção. A primeira, está na tela aí o Salmo, né, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência ao ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o laço do passarinheiro é uma armadilha que faz lá para pegar o passarinho.
né? Coloca lá uma armadilha e fica ali esperando, né? Ele passou, pegou e traga ele. Então, Deus nos livra das armadilhas do inimigo. Ele é estrategista, ele é esperto, né? Você pode se achar sábio porque tem 120 anos de idade, mas o diabo já tem uns milhares de anos de experiência, né? Então, é vivido, né? Ele sabe, conhece o ser humano. Então, as armadilhas, elas existem e Deus nos livra das armadilhas. Mas a questão é, precisamos estar em comunhão com Ele. Quantas vezes você já não sentiu de não ir em tal lugar? Né? Você fala, hoje eu vou na casa de fulano. Você sente assim, não vou, não sinto de ir lá. Estou me sentindo mal de ter que ir lá. Né? Ou passando por uma rua, você sente assim, não vou passar por aqui hoje, vou mudar o caminho. É Deus nos livrando, meus irmãos. É Deus nos livrando. Precisamos perceber isso. Outra expressão é peste perniciosa, que refere-se à proteção contra as enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre. E por isso, por meio de Jesus Cristo, ele continua disponível a quem crer. Então nós já vimos uma lição aqui que Cristo cura sim. Cristo, ele cura, né? E temos testemunhos de Cristo curando em nossa vida e na vida dos nossos irmãos na igreja. Cristo cura, sim. Mesmo disponível, assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele cuida de nós. O terceiro subtópico, a onipotência de Deus. E é na onipotência de Deus que nós nos baseamos em tudo isso. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Então nós baseamos a nossa crença na proteção de Deus na sua onipotência. Veja que esse texto, como ele é maravilhoso, Isaías 59, versículo 19. Isaías 59, 19. Veja que o texto diz, então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Então nós precisamos temer o nome do Senhor. Para aqueles que temem o nome do Senhor, veja a consequência. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então veja aqui, nós tememos a Deus, tememos o nome do Senhor. Nós somos crentes, respeitamos, honramos o nome do Senhor. Acreditamos nele, nossa confiança está nele. O que a Bíblia diz? Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o que é uma corrente de águas? É bastante coisa. Vem aquele fluxo de água contínuo, é uma corrente de águas. Vindo aquela corrente de águas contra nós, aí o que o texto diz? O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O que é arvorar a bandeira? É abrir a bandeira, é estender a bandeira. Finca a bandeira no chão e estende a bandeira. Quem faz isso? É Deus. E o que isso quer dizer? Ele mostra ali a sua propriedade, ele mostra ali a sua autoridade. Quando alguém vai arvorar uma bandeira, está mandando uma mensagem. Né? Uma mensagem. Ou está dizendo, aqui é nosso, nossa bandeira está fincada aqui. Então Deus vem e fala, aqui é o nosso lugar. E a mensagem é, pode vir que o Senhor está conosco. Então, com esse texto, ele é tão tremendo e maravilhoso, né, que vale a pena a gente refletir sobre ele, né, que precisamos temer o nome do Senhor. Então veja a questão a questão da condição. Precisamos temer a Deus. E aí o Espírito do Senhor estará na nossa frente com a bandeira arvorada, né, já aberta, disponível, ali com a mensagem de que o Senhor peleja por nós e Ele está conosco. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O terceiro subtópico, ele fala promessas e proteção. Os inimigos são derrotados. Vamos ler aqui a nossa revista. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja.
Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Então veja, após o arrebatamento da igreja, Deus ainda vai vencer todas essas questões, né? Inclusive, o Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles é a morte. Olha o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, fala assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então tudo será vencido por Cristo. Tudo será vencido por Cristo. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que ia ser aniquilado é a morte. Então todos os inimigos serão vencidos. Agora, eles têm a permissão de Deus para, né, atuar. Mas vai chegar um momento, e aqui em termos escatológicos, em que serão todos vencidos por Jesus. E essa é a nossa esperança, né? Voltando na nossa lição, por isso tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. O segundo subtópico é segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa, para realizar nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo. Então Deus cuida de nós e precisamos buscar em Deus a orientação. A orientação, buscar em Deus a direção, orar, né, como o nosso escritor aqui trouxe, antes de fazer um negócio, uma viagem, precisamos estar em comunhão com Deus. Isso é muito importante. Veja que o Salmo 18, o que ele nos traz? O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Então veja aqui quantas coisas, né, que Deus, o Senhor é para o salmista: o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. Então, precisamos confiar em Deus em todos os assuntos da nossa vida. Vai casar? Busca em Deus. Vai namorar? Busca em Deus. Vai mudar de emprego? Busca em Deus. Vai entrar num emprego novo? Busca em Deus. Precisa de uma orientação? Busca no Senhor. Ele é em quem nós podemos confiar. Ele é o meu escudo, a minha força, a minha salvação e meu alto refúgio. Então veja, meus irmãos, que Deus é o nosso refúgio. De novo, refúgio é um lugar para se estar escondido, buscar abrigo, né? Quando chove, você está na rua, chove muito forte, venta muito, você vai buscar um abrigo, buscar um refúgio, né? Às vezes você acha um refúgio bom, uma casa, um telhado, às vezes não, mas você busca um refúgio, né? Um refúgio é isso, um lugar para a gente buscar enquanto nós estamos precisando. Então Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio. O terceiro subtópico, e aí partindo para o nosso final, a abrangência da proteção de Deus. Por estarmos nesse mundo, devemos nos lembrar da batalha espiritual. Não estamos imunes a lutas, a provas, a perseguições, mas em Deus estamos protegidos na batalha. Por mais que a gente enxergue e fale, mas os apóstolos foram mortos, eles fizeram a sua obra, e ali, com permissão de Deus, eles foram martirizados. Mas conquistaram a vitória, chegaram junto de Jesus, né? Eles passaram por essa provação, por essa luta, mas estão guardados em Cristo. A alma deles está guardada em Cristo. Pessoas que ficaram enfermas e depois morreram naquela enfermidade, falam, mas Deus não guardou. Morreu salvo? Claro que guardou. A sua alma está protegida, a sua alma está guardada em Cristo, está salvo em Cristo. Por isso que é importante o capacete da salvação.
pessoa está enferma, doente, mas ela está assim na mente dela, estou salvo em Cristo. Eu vou partir daqui e vou me encontrar com Ele. Chegou a minha hora. Entendem como que é importante a armadura espiritual em momentos de crise? Né? A situação está crítica, difícil, mas o capacete da salvação está protegendo a sua mente, dizendo assim, estou salvo em Cristo. Não importa o que eu passe aqui, estou salvo em Cristo. Estou protegido em Cristo. E se eu morrer aqui, eu me encontrarei com Ele nos céus. E aí é que a armadura faz sentido. Faz sentido. Né? E aí, protegido pelo escudo da fé, que pela fé eu estou guardado em Cristo. Então precisamos ter isso em mente. Um texto que João 16:32, Jesus ele fala assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então veja, Jesus, dizendo aqui que chegando a sua hora já de morrer, né, que vai ser abandonado pelos seus discípulos. Mas ele fala, o Pai está comigo. Então veja a proteção. Jesus estava sendo direcionado para morrer, e na morte de cruz. Estava desprotegido? Não, estava protegido. Por quê? Porque o Pai estava com ele tinha certeza disso. 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja a proteção que Jesus nos oferece. Então a abrangência é em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que nós passamos, Deus ele nos protege, Ele nos guarda. Agora, precisamos estar com os pés na preparação do Evangelho, calçar os pés com a preparação do Evangelho, que é a parte da armadura que nós falamos aqui. Por quê? Porque eu preciso conhecer o Evangelho. E conhecendo o Evangelho, eu vou saber que eu vou passar por lutas, mas Jesus me aguarda no final. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o Evangelho nos trouxe as boas novas, a salvação em Cristo, que por mais que esteja difícil, que as lutas estão difíceis aqui, nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o refúgio fala de abrigo, fortaleza fala de lugar de defesa durante a luta. No meio da luta, eu tenho proteção. No meio da luta, então, não vai ser isento de lutas, de provas, mas quando elas vierem, eu estou protegido. Estou protegido no nome de Jesus. E o Salmo 46, meus irmãos, os irmãos podem ler todo o Salmo, que é tremendo, que é maravilhoso. Cada verso ali nos traz um aspecto da proteção de Deus, que pode acontecer o que mais de ruim tiver, mas Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Nossa conclusão, em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos, contudo, temos um Deus que é o nosso protetor, e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Meus irmãos, que o Senhor possa te abençoar, te dar visão espiritual, que você possa se dedicar um pouquinho mais na oração, na leitura da palavra, no jejum, estar em comunhão com Deus e estar vestido da proteção que Deus nos oferece. Né? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que possamos entender e praticar essas palavras. Vamos orar para encerrar. Lembrando, os irmãos, temos culto, né? Hoje à noite, os irmãos estejam atentos, que podem estar no culto, estejam presentes, os cultos são sempre uma bênção. O Senhor Deus tem falado, tem nos orientado, dado direção e nos renovado, né? E somos gratos a Deus por isso, pela proteção que Ele nos oferece. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por esse momento que passamos aqui, pela palavra que nos foi aqui ministrada, pela proteção que o Senhor nos dá, nos oferece, nos guarda de todo mal e tem nos guardado. Deus, em nome de Jesus, que possa continuar conosco, nos ajudando, possamos cada vez mais praticar a Tua palavra e termos consciência de que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu Pai, seja conosco, abençoe teus servos que estão assistindo essa aula e que possamos estar sempre em pé, diante de Ti, protegidos pela Tua forte mão. Fique conosco, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.